Esther, fala comigo. Olá, boa noite, MG2 no ar. Nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro, um dia muito triste e histórico para Juiz de Fora. Depois que a pior chuva que atingiu a cidade em todos os tempos caiu ontem à noite, subiu para 22 o número de mortos aqui na cidade. Mais de 3.000 pessoas estão desabrigadas e pelo menos 600 famílias precisaram deixar as suas casas em 3 bairros de Juiz de Fora, entre eles o Paineiras, de onde a gente fala ao vivo. Estamos aqui em uma escola municipal separada pela prefeitura para receber essas pessoas desabrigadas. E direto do nosso estúdio, o Inácio Novaes vai trazer informações de outros pontos de Juiz de Fora e também da região. Inácio. Tudo bem, Ana? Boa noite para você. Confesso que até agora estou incrédulo com tudo o que aconteceu nessas últimas 24 horas, um dia inteiro de medo, apreensão e terror mesmo para todos os moradores da região. Um dia muito triste e que vamos resumir a partir de agora no MG2. Informação com credibilidade é aqui. Fique com a gente. Olá, boa noite a todos que acompanham o MG2. Nessa edição, a gente fala ao vivo de uma escola municipal de Juiz de Fora. Mais de 600 famílias precisaram sair das suas casas depois daquela chuva histórica que atingiu a nossa cidade ontem à noite. E as consequências são desastrosas. Nessa escola municipal de Juiz de Fora, chamada Nilo Peçanha, a prefeitura, no bairro Paineiras, que fica essa escola, bem ao lado da Casa do Caminho, a prefeitura abriu esse espaço para receber moradores desabrigados. A gente está vendo aí as imagens ao vivo feitas pelo colega Rodrigo Neves, que mostram a todo momento donativos chegando aqui. A gente vê materiais de limpeza, a gente vê alimentos, a gente vê também papel higiênico, muitas roupas nesse lado de cá aqui. Vou pedir para o Rodrigo mostrar. E eles separaram roupa infantil, pijamas, bermudas, vestidos. A população, inclusive, pode trazer quem quiser ajudar. A gente está vendo uma população muito solidária em Juiz de Fora nesse momento caótico que a cidade vive. Eu vou pedir o nosso repórter para chegar para cá para a gente mostrar mais essa pilha de roupas, que é justamente essa solidariedade. Eu vou conversar com a vice-diretora aqui da escola, que é a Tânia, para me explicar as informações. Tânia, boa noite para você. Algumas pessoas já vieram para cá, porém já foram embora, né? Sim, boa noite. Eles vieram, desde a madrugada nós viemos para cá, para a escola. A gente foi solicitado pela Secretaria de Educação, né, que está muito atenta a esse cuidado também, né, junto à prefeitura. E a gente viriam para cá 3 famílias que foram desalojadas, né, com desmoronamento aqui perto, na Redentor. E aí elas conseguiram abrigo na casa de familiares. E qual que é a estrutura de vocês aqui hoje, Tânia? Vocês estavam falando que é uma escola em tempo integral, então vocês têm colchões, têm alguns colchões ali para receber essas pessoas que porventura precisarem vir para cá durante essa noite ao longo dos próximos dias. Temos salas, as nossas salas têm colchonetes e nós recebemos muitas doações hoje, tanto de roupas, de alimentos, e ainda estamos abertos, né, a esse recebimento de materiais de recicláveis, de materiais de higiene pessoal, materiais de higiene, água, e acolhendo as famílias. Hoje vieram algumas famílias para cá também e não tiveram só o acolhimento, o afeto também. Vieram crianças e nós acolhemos e cuidamos, né, nesse momento tão difícil. E além de vocês, que são funcionários aqui da escola, alguns voluntários também vieram para cá, né, Tânia? Sim, pessoas da Secretaria de Educação, professores, vizinhos, né, aqui da nossa escola. E é o papel da nossa escola mesmo, né, cuidar e educar. E é o papel da transformação. Num momento tão duro, tão difícil, a gente vê o quanto as pessoas se mobilizam para cuidar do outro, para doar para o outro. Eu gostaria que você reforçasse para a gente, então, o endereço dessa escola. Quem mora aqui na região, que quiser vir para cá, por favor, o endereço daqui. Rua Almirante Barroso, 155, Paineiras. Toda ajuda é bem-vinda.
Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. A gente segue falando aqui dos estragos da chuva em Juiz de Fora. Já subiu para 22 o número de mortos. Pelo menos 37 pessoas continuam desaparecidas em meio aos escombros que a gente vem mostrando ao longo desta terça-feira tão triste para a nossa cidade. A gente preparou uma arte aí para mostrar para vocês, porque pelo menos 600 famílias precisaram sair de suas casas, não só aqui no Paineiras, de onde a gente fala ao vivo, mas de 2 bairros vizinhos aqui também, que é o Três Moinhos, Esplanada e Vila Ideal. A orientação para essas pessoas que moram nesses bairros, atenção a essas ruas: Maria Florice dos Santos, João Luzia, José de Castro Ribeiro, José Luiz Flores, Manuel Clemente, Vicente Paulo Bacelar e Natalina de Andrade precisam deixar as suas casas. Atenção aos moradores da região do Vila Ideal. Evacuação inclui a Avenida Antônio Miranda e as ruas Giuseppe Novelino, Jorge Angel Livraga, José Monteiro, Vera Consuelo Nascimento e Miracema. Todos os detalhes vocês conferem no nosso portal, o G1 Zona da Mata. E a gente traz também para vocês as pessoas que foram acolhidas em casas e abrigos. É só acessar o nosso portal G1 Zona da Mata, essa listagem está completa lá. Agora eu vou devolver para o Inácio aí no estúdio para trazer as outras informações. Sei que você está com o governador de Minas, Romeu Zema, que está trazendo também recursos aqui para Juiz de Fora. Inácio. É isso, Ana, obrigado. Até daqui a pouco. E a gente, como disse a Ana, recebe aqui no estúdio da TV Integração o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que está em Juiz de Fora desde o começo da tarde de hoje. Governador, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Inácio. Um prazer estar aqui com você. Um momento muito triste, né, governador, para a região da Zona da Mata, para todo o estado. Como é que o governo do estado recebeu esse dia de hoje? Bom, Inácio, primeiro a minha solidariedade a toda Juiz de Fora e região da Zona da Mata pelo ocorrido nessa última madrugada, muito triste. Eu quero atualizar o número que acabei de receber, já são 28 óbitos confirmados e 38 pessoas desaparecidas, ainda não localizadas. Tomei conhecimento da tragédia ainda durante a madrugada e tomamos todas as medidas possíveis. A nossa Defesa Civil foi mobilizada imediatamente e, com isso, o trabalho do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da CEMIG, da Copasa, que se colocou à disposição para ajudar a Companhia Municipal de Água para restabelecer também o fornecimento. Tudo isso foi montado em tempo recorde. Estive na sala de operação há cerca de 2, 3 horas atrás e posso dizer que, apesar da gravidade do evento, da grande tristeza, a situação nesse momento está sob controle. Nós estamos fazendo tudo o que é possível, me reuni com a prefeita também, me solidarizei com ela e coloquei o Estado totalmente à disposição. Governador, são imagens bem impactantes, como a gente viu ali agora. São imagens, sempre que acontece esse tipo de tragédia, a gente fica tocado, né? Como é que foi para o senhor ver tudo o que aconteceu em Juiz de Fora, também o bar Matias Barbosa? Muito triste. Eu vou pernoitar aqui em Juiz de Fora. Amanhã eu irei até o bar, se possível a outras cidades também que foram atingidas. Temos mantido contato com todos os prefeitos e deixado muito claro que terão todo o apoio. Alguma das medidas que nós já definimos é anteciparmos a todas essas cidades que foram atingidas aqueles recursos que seriam passados ao longo do ano. Elas vão receber de imediato. Então, isso dá uma fortalecida no caixa da prefeitura para que ela possa ter condição de já fazer alguma coisa de imediato. Mas, além disso, a nossa Defesa Civil já recebeu aqui 2 carretas com cestas básicas, com kits de limpeza, kits de higiene pessoal, para que todas essas famílias que estão desabrigadas e desalojadas já tenham um mínimo de dignidade. Além de estarem nas escolas, elas vão receber esses kits para ter um mínimo de vida digna nessa condição que sabemos está improvisada. Lembrando também que o CREA enviou técnicos que estarão fazendo o laudo das encostas para detectar o grau de risco, já que, infelizmente, ainda há previsão de mais precipitação. Com essa previsão de mais chuva, né? Como é que a Defesa Civil está monitorando a situação, não só aqui na região, como em todo o estado?
Bom, Inácio, nos preocupa muito essa previsão de mais chuvas. Com isso, várias residências passam a ser de altíssimo risco. Então, está sendo necessário evacuar residências próximas a essas áreas e o nosso corpo de bombeiro de outras regiões já está em alerta de prontidão. Caso venhamos a ter mais ocorrências aqui, o Corpo de Bombeiros do Sul de Minas, do Triângulo Mineiro, ambos têm um grande efetivo, serão deslocados para cá. No momento, temos mais de 500 homens trabalhando das forças de segurança e, caso necessário, vamos colocar ainda um adicional. Governador Romeu Zema, ao vivo aqui com a gente no MG2. Governador, obrigado pela participação, bom trabalho. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, também se pronunciou hoje em entrevista coletiva e mandou um recado aos moradores da cidade. É absolutamente trágico. Uma coisa que nós nunca tivemos na história, uma chuva como nunca aconteceu, num período extraordinariamente chuvoso. Nesse mês de fevereiro, mais chuvoso da história, nós tivemos 640 milímetros de água. Então ontem, além de uma chuva monstruosa, 190 milímetros basicamente em 4 horas, você tem essa chuva caindo em cima de uma área já encharcada. 265 deslizamentos, quer dizer, a cidade inteira passando por essa situação tão difícil. Se você está numa área de risco diagnosticada pela Defesa Civil como risco 4, se você estiver vendo alguma coisa trincada na sua casa, está escutando um barulho esquisito, saia daí. Quem não está em área de risco, quem não está correndo esse perigo, preferencialmente fica em casa. Agora o presidente Lula decretou Juiz de Fora como uma situação de calamidade nacional, o que é necessário para que nós possamos ter mais agilidade, mais facilidade no atendimento a situações tão complicadas. A prefeita falou aí sobre o presidente Lula e ele usou as redes sociais para lamentar a situação das vítimas atingidas pelos temporais na região da Zona da Mata. Temos aqui o pronunciamento do presidente, que está em viagem em Abu Dhabi, mas determinou a pronta mobilização do governo para auxiliar a população na região. E o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Saúde do governo Lula e também o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil estão em Juiz de Fora para anunciar ajuda para a cidade. A repórter Maria Elisa Diniz traz os detalhes. Maria, boa noite. Oi, Inácio, boa noite para você. São vários ministérios e secretarias do governo federal mobilizados para ajudar a cidade de Juiz de Fora nesse momento de tragédia. Nós estamos aqui ao vivo agora com o ministro Valdez Góes, que é ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. Ministro, são vários recursos e também equipes mobilizadas aqui para Juiz de Fora nesse dia e também por quanto tempo precisar? O que for necessário. Essa é a determinação do presidente Lula e esta é a forma que o governo do Brasil, sob a liderança dele, já trabalha desde o primeiro dia em qualquer lugar do Brasil. Tanto é que durante todo o dia de ontem à noite nós acompanhamos todo o monitoramento. Infelizmente o evento aconteceu numa intensidade, numa frequência e numa localização que foi devastador, a ponto de ter decretado calamidade aqui em Ubá, em Matias Barbosa, e ceifar a vida de pessoas. São 27 vidas já ceifadas, tem muitas pessoas, em torno de 33 ainda sendo buscadas, mais de 1.000 pessoas desabrigadas, desalojadas, que requer muita sinergia e apoio do governo federal, junto com toda a nossa rede de saúde, de assistência, de infraestrutura e principalmente defesa civil, ao município, que também tem apoio do Estado. Então, eu quero dizer que o governo está aqui presente com vários órgãos e o que for necessário, o governo do Brasil, recomendado pelo presidente Lula, vai estar oferecendo em termos de mão amiga, solidária, de apoio à prefeitura. Ministro, está previsto para amanhã uma visita do senhor e também do outro ministro da Secretaria de Proteção e Defesa Civil. Amanhã vocês vão visitar essas áreas de riscos principais atingidos pela manhã, certo? Certo, nós faremos isso, mas é importante dizer que os técnicos que são especialistas tanto em restabelecimento quanto em reconstrução vão permanecer aqui
junto com as equipes do município, para traduzir a necessidade em planos de trabalho, como já fizeram hoje, que já foi aprovado até o primeiro plano para ajudar na limpeza pública da cidade. Perfeito, ministro. Muito obrigada pela sua participação. E outra coisa que aconteceu foi o acionamento da Força Nacional do SUS. Nós estamos aqui agora com o ministro em exercício do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. Queria entender como o Ministério da Saúde vai atuar nesse momento. O foco agora é o atendimento às vítimas resgatadas? Veja, a Força Nacional do SUS tem um apoio à organização da resposta nessas situações de emergência. Temos equipes altamente especializadas, que estão vindo para trabalhar junto com o governo municipal aqui em Juiz de Fora. A Prefeitura de Ubá também solicitou apoio, também estamos deslocando profissionais da Força Nacional. Então, é tanto a organização da resposta como o apoio assistencial em si, com profissionais médicos, profissionais de enfermagem e também de saúde mental. Os familiares, as vítimas, incluindo os profissionais dos municípios que estão atendendo, também sofrem uma sobrecarga bastante importante. Então, a Força Nacional do SUS organiza todo esse conjunto de apoio à resposta, assistência e também o dimensionamento de necessidades imediatas. A gente tem insumos com medicamentos, materiais de primeiros socorros, que também vão estar sendo disponibilizados, e apoio para o dimensionamento da recuperação e reconstrução de unidades de saúde que eventualmente tenham sido danificadas. Nesse processo de recuperação, nós também estamos mobilizando as carretas do programa Agora Tem Especialistas, que oferecem apoio especializado. Então, todo um conjunto de ações para apoiar a resposta a essa situação. E, num segundo momento, o apoio também às doenças que podem surgir depois, né, ministro? Exatamente, uma preocupação muito grande, são doenças de transmissão hídrica, bastante importante. Aqui a gente tem uma Secretaria de Saúde muito bem estruturada e a equipe vai estar trabalhando em apoio para fazer todo esse trabalho. Muito obrigada, ministro. A gente vai seguir acompanhando o trabalho das forças do governo federal que estão mobilizadas aqui na cidade. Volto com você, Inácio. Maria Elisa Diniz ao vivo com a gente desde o Integração Notícias. Show de cobertura. Obrigado, Maria. A CEMIG informou que cerca de 2.900 clientes estão sem luz nos bairros Araci, Grama, Linhares, Lourdes, Monte Castelo e Parque Serra Verde. Segundo a companhia, devido à intensidade da chuva, foram registradas quedas de árvores e objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos, além de quebra de postes, curtos-circuitos e rompimento de cabos. A empresa atua com todas as equipes em campo nos reparos necessários, mas há dificuldade de acesso em alguns locais devido a alagamentos e desabamentos de estruturas. 15 locais estão totalmente interditados em Juiz de Fora, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana. São eles: Mergulhão, na Avenida Rio Branco, Ponte Vermelha, no Santa Terezinha, a Estrada Engenheiro Gentil Forne, entre a rotatória do Vale do Ipê e o cruzamento com a Rua José Lourenço Kelmer, a Avenida Olavo Bilac, no Cerâmica, no trecho conhecido como Curva da Miséria, e a Rua Benjamin Guimarães, no Democrata. Também a Estrada União Indústria, no acesso pelo Vila Ideal, a Rua Antônio Felé, no Vale do Ipê, a Rua Filonília Carlota de Jesus, na Vila Olavo Costa, e a Rua Francisco Altomar, no Ipiranguinha. No Poço Rico, as ruas da Bahia e Pinto de Moura também estão interditadas, assim como a Rua Missões, no Nossa Senhora Aparecida, Sebastião Nunes da Costa, no Jardim de Alá, Rua Anhanguera, no Bom Pastor, e Rua Júlio Menini, no bairro Parque Guaruá. Em todos esses pontos, ainda não há previsão de liberação para os veículos. E o transporte coletivo urbano segue com circulação reduzida, com cerca de 30% da operação nas ruas. Apenas 81 veículos estão rodando para atender 72 linhas. A recomendação é que a população evite deslocamentos desnecessários. E a linha férrea segue bloqueada na altura do Mariano Procópio por conta da queda de um barranco. A terra tomou conta dos trilhos, como estamos vendo aí, ó. Na manhã de hoje, uma máquina trabalhava na retirada do material, mas durante a tarde o trecho cedeu ainda mais. A linha está totalmente bloqueada, impedindo a passagem do trem. A MRS informou que já trabalha para o reestabelecimento dos pontos de interdição da linha férrea. A empresa colocou em prática soluções operacionais para a manutenção da circulação de trens por outros trechos, até que a situação se normalize por completo.
Hora certa, 7h20. Vamos para o intervalo e a seguir a gente traz atualizações de Matias Barbosa e também conversaremos com o representante de Ubá, onde 7 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas. Tem também a atualização da situação em Juiz de Fora. Até já! Estamos de volta com o MG2 para continuar a falar da tragédia causada pelas chuvas na Zona da Mata. Em Ubá, 7 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas. O Ribeirão Ubá transbordou na noite de ontem e a Avenida Beira Rio ficou tomada pela água. Carros foram arrastados pela força da correnteza. O rio chegou a quase 8 metros. Segundo a Prefeitura, foram 170 milímetros de chuva acumulados em 3 horas e meia. A Defesa Civil atendeu 18 ocorrências, incluindo resgates e salvamentos. 3 pontes ficaram totalmente danificadas. 3 prédios e uma casa desabaram. Um desses prédios foi na Avenida Cristiano Roças, no centro da cidade. Moradores registraram o momento da queda hoje pela manhã. Um asilo também ficou inundado. Os idosos foram colocados em cima de colchões que boiavam. Olha o estado, gente, como é que tá a situação aqui, ó. Uma moradora de Ubá registrou o momento em que vários caixões foram levados pela enxurrada durante a forte chuva. Um funcionário disse que a água invadiu a funerária e arrastou os caixões que estavam no depósito e também na sala de mostruário. 7 pessoas morreram por conta do temporal na cidade. 300 pessoas estão desabrigadas e 1.200 desalojadas. Que situação! A Prefeitura de Ubá assinou um decreto de calamidade pública para viabilizar pedido de apoio aos governos estadual e federal. Agora conversamos ao vivo pela internet com o secretário de Meio Ambiente, Salomão Cury. Salomão, boa noite, obrigado pela participação. Como é que está a situação em Ubá nesse momento? Boa noite, Inácio. Nós estamos vivendo talvez o pior momento da história de Ubá, né? Segundo as informações daqueles que já estão aqui há mais tempo, é a maior tragédia da história de Ubá. Nós tivemos grandes enchentes em 2020 e essa conseguiu superar, chegando em lugares nunca chegados. Então, assim, foi um momento muito complicado da nossa história, está sendo, mas ao mesmo tempo nós estamos tentando reconstruir com muito apoio de órgãos e municípios. As pessoas desabrigadas, desalojadas, o que a Prefeitura está oferecendo para essas pessoas que não têm uma casa para passar a noite hoje? Nós estamos oferecendo, na verdade, nessa madrugada mesmo, o nosso prefeito determinou que as escolas, por segurança dos alunos, né, as escolas municipais fossem fechadas. Estamos aproveitando esse interstício para que possa ser utilizado para receber essas pessoas que tanto precisam agora, né? São 300 desabrigados, 1.200 desalojados, então e 6 óbitos. Sinceramente, uma situação que eu nunca pensei em passar. 6 óbitos na cidade de Ubá, temos aí a tragédia que está acontecendo em toda a região da Zona da Mata. Salomão, agora me fala o seguinte, como é que está o clima na cidade, como é que a população tem encarado essa noite tão trágica, né? Como o senhor mesmo disse, nunca Ubá passou por tanta coisa assim. Ô Inácio, eu, prefeito e mais uma gama de secretários, desde 6h30 da manhã de ontem, né, no horário de trabalho, né, até agora acordados. Ontem foi essa noite foi a noite mais terrível das nossas vidas, mas ao mesmo tempo, o dia foi um dia de grande esperança. Eu nunca vi Ubá tão unida e numa reconstrução, e isso sendo feito com tanto entusiasmo, sabe? Mesmo com os moradores, através dos moradores e através dos municípios vizinhos. Então é um momento de reconstrução. Eles estão com alguma campanha de arrecadação de donativos, de modo que as pessoas possam ajudar quem está mais necessitado nesse momento? Estamos sim, né? Além de outros órgãos, né, como o Intercind, que nos apoia muito, que é o Sindicato da Indústria Moveleira, né? Nós temos também a Guarda Civil, nós temos a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Câmara Municipal. Qualquer ajuda referente à água, alimento, roupas, né, e produtos de higiene é muito importante para a gente nesse momento. Salomão, obrigado pela sua participação. Receba aqui o meu abraço para toda a comunidade de Ubá. Muito obrigado.
Seguimos aqui com o MG2. A cidade de Matias Barbosa também decretou estado de calamidade pública. 160 pessoas estão desalojadas na cidade e 35 desabrigadas. Ninguém ficou ferido, segundo a prefeitura. O município ficou debaixo d'água após o temporal que atingiu a região. As ruas viraram rios e as casas ficaram inundadas. Os bairros mais afetados foram o Centro, Nossa Senhora da Penha e Ponte do Arco. O Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte enviou equipes para ajudar no resgate dos moradores. As pessoas estão sendo retiradas de suas casas por botes e barcos. Um helicóptero também ajudou nos trabalhos. Moradores desabrigados estão sendo recebidos nas escolas municipais Luci de Castro Cabral, no centro, e Marieta Miranda Couto, no bairro Nossa Senhora da Penha. A cidade deve receber cerca de R$566 mil do governo do estado para reforçar a assistência à saúde. E a Polícia Militar Rodoviária informa 6 pontos de interdição nas rodovias estaduais, principalmente perto de Juiz de Fora e Ubá. A BR-267 no quilômetro 97, também em Juiz de Fora, está totalmente interditada por queda de barreira. O desvio pode ser feito pelo bairro Retiro, Santo Antônio e acesso à BR-040. A MGC 120 no quilômetro 706 em Ubá está totalmente interditada por alagamento. Já a rodovia MG 285 em Astolfo Dutra está com interdição parcial por erosão de pista. A LMG 874 em Matias Barbosa está totalmente interditada por alagamento. A MGC 383 em Coronel Xavier Chaves está parcialmente interditada por desmoronamento de ponte. A MG 447 em Ubá está totalmente interditada por conta de uma ponte colapsada. Já na rodovia federal BR-267, sentido Leopoldina para Juiz de Fora, o trânsito está fluindo com lentidão, porque veículos pesados estão com dificuldades de passar. 22 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que trabalham em Belo Horizonte, foram mobilizados para atuar nas ocorrências de chuva aqui na Zona da Mata. Ao longo da madrugada, salvamos mais de 13 pessoas em situação de soterramento e mais de 90 foram retiradas da área de risco. O nosso empenho aqui, nesse momento, é de 136 bombeiros militares em campo atuando nessas vítimas de soterramento. O desafio é justamente ter a segurança e a agilidade. O bombeiro militar se põe num cenário de risco, com a previsão de chuva ainda vigente, podendo ali acontecer mais um movimento de massa. E a gente trabalha, então, com essa situação de poder ao máximo otimizar os recursos para chegar nessas vítimas o quanto antes. Regiões daqui do município de Juiz de Fora, Ubá, também Matias ao lado, todos os locais de encosta merecem total atenção do cidadão, por isso nosso alerta para que as pessoas não fiquem em região de encosta ou de solo encharcado, saiam dali e busquem um abrigo orientado pela Prefeitura e Defesa Civil. Além dos militares, Belo Horizonte enviou equipamento de trabalho como aparelhos de detecção de vítimas que atuam por som e captação de batimentos cardíacos, equipamentos de corte e de estabilização e um cão farejador também foi enviado. Um estudante, uma professora e uma criança estão entre os mortos em Juiz de Fora. Reportagem no G1 Zona da Mata na tela para você. Essa reportagem traz o perfil e a identidade de algumas dessas vítimas. O portal está com atualizações em tempo real da maior tragédia que atinge a Zona da Mata Mineira. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, que te leva direto para o G1. E, infelizmente, a previsão é de novos temporais para os próximos dias em Minas Gerais e na região. De acordo com o CEMADEM, o alerta extremo segue para Juiz de Fora e toda a Zona da Mata. Isso porque o solo já está muito encharcado e a chuva deve voltar com intensidade entre quinta e sexta-feira. Vamos ver como é que está o céu nesse momento em Juiz de Fora. Já anoiteceu, mas dá para perceber por essa imagem algumas nuvens. 22 graus nesse momento, chance de chuva, e a gente aproveita para ver como que fica o tempo amanhã em outras cidades da região, começando por Juiz de Fora, mínima de 20 e máxima de 27, 68% aí de umidade. Coronel Pacheco, São Geraldo, Matias Barbosa e Ubá, previsão de chuva para todas essas cidades. Se proteja, não fique em risco. A gente aproveita agora para voltar a falar com a Ana Paula Cruzeiro, que segue acompanhando esses estragos. Ana, no bairro Paineiras, onde que você está nesse momento?
Oi, Inácio, boa noite para você, boa noite a todos novamente. A gente deslocou, falamos ao vivo da Rua Alfeld, a parte alta da Rua Alfeld, região central de Juiz de Fora. Estamos na esquina da Engenheiro Murilo de Andrade. A gente está vendo aí imagens de muita lama nesse momento aqui. 2 máquinas dando um intervalo, já elas retomam as atividades. Aqui tem bombeiros, funcionários dessa empresa da máquina, desse maquinário que está aqui. E aquele prédio que a gente está vendo ali cheio de lama tem um corpo debaixo desses escombros. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles estão em busca desse corpo, que é um homem que conseguiu salvar a esposa, mas infelizmente ele não conseguiu sair. E esse resgate vai varar aí a madrugada. Essa é a mesma região que a repórter Maria Elisa Diniz esteve aqui logo cedo. Logo ali tem a Rua do Carmelo, onde ela mostrou o resgate de uma mulher que felizmente saiu com vida. Nossa equipe fez esse registro hoje de manhã, mas ainda pessoas estão soterradas também lá na Rua do Carmelo. Então aqui na Rua Alfeld, essa é a situação de momento, os bombeiros trabalhando, a empresa trabalhando, e daqui a pouco eles vão retomar esses serviços. No meio dessa lama toda tem um corpo de um homem jovem que conseguiu salvar a esposa e infelizmente não conseguiu se salvar. Aqui no entorno a gente vê moradores da região também esperando por notícias, né, em toda essa apreensão de todo esse dia tão triste em Juiz de Fora. Quando a gente estava vindo para cá, passamos pela Olegário Maciel, que está cheia de bloqueios, gente. A Olegário Maciel está muito ruim, o trânsito todo fechado, as pessoas precisam evitar essa região. É a região do Paineiras, que foi evacuada pela Prefeitura de Juiz de Fora, grande parte das ruas. Então falamos ao vivo aqui da Rua Alfeld, na parte alta. Nesse momento de tristeza em Juiz de Fora, existem muitas doações acontecendo. Uma lista de locais está recebendo essas doações. A lista completa está no nosso portal, o G1 Zona da Mata. A gente reforça que a Defesa Civil já registrou 578 ocorrências nas últimas 24 horas. A Zona Leste concentra o maior número de ocorrências, com 186 registros, seguida pela Zona Norte, com 117, pela Sul, com 94, e a Zona Sudeste contabilizou 86 nesse mesmo período. E o número de mortes, né, impressionante, 22 pessoas já perderam a vida nessa tragédia em Juiz de Fora. Uma delas está debaixo desses escombros que vocês estão vendo nas imagens ao vivo do colega Rodrigo Neves. A gente está vendo ali um bombeiro iluminando a região para ver se eles acham alguma coisa e como que vai ser a retirada desse corpo aqui na parte alta da Rua Alfeld, na esquina com a Engenheiro Murilo de Andrade. A gente preparou uma arte com vários locais que estão recebendo doações, vários pontos da Prefeitura de Juiz de Fora, Câmara Municipal, tem também todas as paróquias da Arquidiocese. Quem puder ajudar é muito importante nesse momento. E além disso, a TV Integração também entrou nessa, obviamente, nessa campanha, e a gente também está pedindo doações. Inácio Novaes, eu vou voltar aí para o estúdio com você, trazendo essa tristeza de estar nesse momento, de acompanhar os bombeiros trabalhando e esse caos que está aqui em Juiz de Fora em busca de mais um corpo em meio a esses escombros aqui na parte alta da Rua Alfeld. Volto com você. É isso, Ana. Obrigado pela sua participação. Um bom trabalho aí. Realmente, imagens bem difíceis da gente acompanhar. E como disse a Ana, as chuvas na Zona da Mata deixaram muitas famílias desabrigadas, pessoas que perderam móveis, roupas, materiais de trabalho, enfim, que perderam parte da sua história. Só em Juiz de Fora e Ubá, infelizmente, além dos 25, 28 mortos, número que vai sendo atualizado, são pelo menos mais de 200 desabrigados, 440 desalojados. Para quem quiser ajudar e doar, especialmente produtos de limpeza, higiene e água, tem campanha da TV Integração com as lojas do Supermercado Bahamas, que estão recebendo doações e vão encaminhar o que foi doado aos locais de acolhimento. Cada doação é um gesto de cuidado, é um abraço em forma de ajuda. A edição especial de hoje do MG2 termina aqui, mas ao longo da nossa programação você confere outras notícias dessa tragédia e também a qualquer momento na nossa página na internet, o G1 Zona da Mata. Ficam aqui os nossos sentimentos às vítimas, se proteja e até amanhã.